Lucas 10, de 1 a 16, diz assim: depois disto, se você olhar atrás, o que aconteceu antes? Depois a gente vai falar, vamos ler primeiro já. Depois disso, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo: paz seja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido. Curai os enfermos que nela houver e anunciai-lhes: a vós outros está próximo o reino de Deus. Quando, porém, entrardes numa cidade e não vos receberem, saí pelas ruas e clamai. Até o pó da vossa cidade, que se nos pegou aos pés, sacudimos contra vós outros. Não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. Digo-vos que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido, assentadas em panos de saco e cinza. Contudo, no juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outros. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu, descerá até o inferno. Quem vos der ouvidos, ouve-me a mim. E quem vos rejeitar, a mim me rejeita. Quem, porém, me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. Bom, a gente continua o nosso caminho em Lucas. Vamos tentar nos situar, lembrando um pouquinho daquilo que passou. No texto anterior, a gente vê que Jesus não é recebido pelos samaritanos. A gente viu isso antes do carnaval. O que Jesus fez? Verso 52. Ele enviou mensageiros para anteceder ele. Por quê? Você lembra por quê? Porque a comitiva de Jesus era muito grande. Então, de repente, ele chegar e a cidade não está avisada, eles não teriam condições de receber as pessoas, de alimentar, de dar pousada. Então, ele mandava mensageiros para que a cidade se preparasse. E ele mandou lá para Samaria, e os samaritanos não receberam Jesus. Por quê? Por quê? Alguém sabe? Por quê? Eles tinham outra religião, mas ele usa um termo, né? Que o rosto de Jesus estava como? Como quem ia para Jerusalém. E aí Lucas lembrou bem da mensagem que dá essa ideia. Não, olha, você está indo para Jerusalém, você é judeu, você está confirmando esse sistema, nós somos samaritanos. A gente não vai te receber. A tua missão é diferente da nossa. E aí, no texto logo anterior, no final do capítulo 9, Jesus põe à prova aqueles que queriam segui-lo. Jesus fala: olha, vocês querem me seguir? Então vocês têm que entrar dentro de um padrão. Porque não é oba-oba. Não é eu chegar e falar: eu sou cristão. Tá bom, eu vou me envolver. Vou ficar aqui sentado assistindo o culto, legal. Eu já falei para alguma pessoa, estava conversando, né? Tá bom esse microfone? Eu tô achando ele meio embolado, né? Enfim. Daqui a pouco eu vou trocar. Mas eu estava conversando com o irmão e falei: e aí, cara, você não quer ser membro da igreja?
E a pessoa fala assim, olha, pô, eu já sou como se fosse membro. Eu já estou indo lá. E a gente tem muito essa ideia na nossa cabeça. Ah, não, tá bom. Eu estou indo, as pessoas já me conhecem, eu conheço as pessoas. O que no fundo, a razão disso tudo é que a gente não quer ter compromisso. A gente não quer se envolver ao ponto de ser cobrado. A gente não quer se envolver ao ponto de ter que responder quando a gente falhar. Mas Jesus, ele coloca à prova aqueles que querem seguir ele. Ele não está abrindo vagas de maneira desesperada. Quem chegar tá bom. Às vezes a gente é assim com a igreja. E a gente tem que repensar o nosso jeito. A gente está tão desejoso da pessoa participar da igreja que simplesmente... Aí acontece isso, que a gente está tão desejoso da pessoa participar da igreja, que a gente faz concessões, a gente vai aceitando qualquer tipo de pecado, a gente vai relevando e não. A gente precisa entender que Cristo coloca parâmetros. E diz o texto, aí a gente entra no nosso texto, que depois disso tudo, o que Jesus faz? Ele envia os 70. Verso 1 e 2, a gente vai começar a entrar agora no texto. Depois disso, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2, para que o precedessem em cada cidade e lugar, aonde ele estava para ir. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Tudo que a gente leu até o verso 16 é Jesus orientando esses 70. E a tônica de tudo é essa frase que a gente conhece também, tão bem. A seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara para que mande mais trabalhadores. E a gente, apesar de conhecer tão bem essa frase, parece que ela não encaixa no nosso entendimento. Sabe por quê? Porque quando a gente está na igreja e falta pessoas, a gente reclama. Quando o trabalho começa a ficar apertado e a gente não encontra ninguém para ajudar, a gente desiste, a gente para. É claro que Deus deu para a gente um entendimento para medir todas as coisas. Mas o Senhor está dando um conceito geral para a gente. Primeira coisa, vamos aproveitar que Jesus está usando essa linguagem da agricultura, e eu queria que você pensasse um pouco sobre isso. Quando eu falo assim, a seara é grande, o que vem à sua mente? Muita terra, muito trabalho, muito trabalho. A nossa, normalmente o que a gente pensa. Quando Jesus fala, a seara é grande, a gente pensa, caramba, é muito trabalho. Mas você já parou para pensar do outro lado também? De quem vai colher, de quem vai trabalhar? A oportunidade. Jesus está dizendo que existe uma grande colheita a ser feita. E embora nós sejamos poucos, ele está dizendo, olha, existe uma grande colheita. E eu não sei, mas assim, acho que poucas vezes a gente para pensar nisso. Quando a gente ouve que a seara é grande, a gente pensa, caraca, é muito trabalho. Me tira dessa, por favor, Senhor, manda mais gente. Mas será que eu realmente eu entendo o que Jesus está falando? Ele está enviando pessoas e ele está encorajando. Ele está falando, olha, vocês vão, mas pensem que a colheita vai ser abundante. Ela é tão grande que vocês não vão dar conta. É isso que Jesus está falando. E quando ele está falando da seara, existem outras questões envolvidas aí. A gente está indo para colher. Isso significa que alguém já trabalhou a terra. Isso significa que o pior trabalho, por assim dizer, já foi feito. O trabalho mais demorado, o trabalho que exige mais paciência, mais técnica. Agora vai lá e colhe, cara. É você se meter no meio lá do milharal, no meio do campo de trigo e ir pegando.
pode ser além daquilo que a gente pode colher. Mas comece a pensar a respeito da oportunidade que Deus nos dá. Quando ele fala assim, e quando ele envia esses 70, ele está falando para a gente, para a Igreja da Abolição, por exemplo. Olha, Igreja da Abolição, eu estou mandando vocês. Quando a gente sai por aquela porta, a gente está sendo enviado, como esses 70, para preceder a presença de Jesus. Mas muito mais do que preceder a presença de Jesus, a gente acredita num Deus soberano, que já trabalhou no coração das pessoas. A gente não está indo procurar onde que é a colheita. Onde é que estão os campos? Onde é que estão as plantas a serem colhidas? Deus já está mandando a gente para esses lugares. E talvez a gente, volta a dizer, a nossa visão seja muito limitada nesse sentido. E a gente acabe não enxergando o trabalho a ser feito. Mas quando a gente começa a deixar Deus guiar os nossos pensamentos e a nossa visão, a gente começa a ver essa seara a ser colhida na nossa família, na nossa vizinhança, no bairro onde a gente mora, no nosso trabalho, no lugar onde eu estudo. É lá que é a minha seara. É para lá que Deus está me enviando. E eu fico pensando assim, quanto a gente também é limitado na percepção do alcance dessa mensagem. Por exemplo, quantas pessoas você acha que pode alcançar para Cristo? Quantas pessoas você acha que podem ser alcançadas pela Igreja da Abolição? Qual o tamanho da igreja que Cristo planeja plantar nesse lugar? Aí a gente vai cheio de fé, né? 100 pessoas, 300. Jesus está falando que é tão grande, que a gente não vai dar conta. E eu preciso colocar isso no meu coração. Eu preciso entender que eu sou enviado para essa seara. Agora, existe um problema, né? A gente precisa entender que somos enviados. Se a gente quer viver a nossa vida cristã de qualquer jeito, a gente não vai colher nada. Se eu quero viver a minha vida cristã para receber de Deus, eu não vou colher nada. Mas se eu entendo que eu sou chamado para ir pelo mundo, colhendo os frutos, alcançando corações que Deus já está trabalhando, se eu tenho os meus olhos abertos para isso, se eu entendo que eu sou um trabalhador, as coisas vão começar a acontecer. Essa é uma pergunta que a gente deve se fazer. Será que eu me entendo como um trabalhador? Ou será que eu sou muito mais alguém que recebe bênçãos do Senhor? A nossa vida cristã, ela tem se firmado em valores muito errados. Normalmente a gente pensa no que a gente vai receber de Deus. E assim eu tenho visto essa história se repetir na igreja. Os trabalhos sempre são maiores do que os trabalhadores. Um exemplo mais claro e evidente foi o retiro. Até de manhã eu estava conversando com algumas pessoas que participaram, né? Quanto foi desproporcional o peso do trabalho e a quantidade de pessoas para fazer. 6 pessoas, com todas as suas limitações, seus impedimentos, trabalharam para que cerca de 50 pessoas usufruíssem. Pô, será que dessas quase 50, alguma não podia participar mais um pouquinho? Aliviar um pouco o peso deles? Aí a gente vai vendo que dentro da própria igreja, a gente vai fugindo desse trabalho. A gente não precisa nem ir para o mundo, a gente não precisa nem trabalhar com a ideia da sociedade. A gente normalmente lida com pouquíssimas pessoas levando a sério a obra do Senhor.
se envolvendo de maneira compromissada, dizendo: Senhor, eis-me aqui. Porque como a gente foge? Como a gente foge? Porque no final eu entendo que o valor da minha vida é o meu trabalho, é o meu descanso, é o que eu conquisto e não o reino. Porque se realmente o reino é o meu valor principal, eu tenho participação nele. Eu não posso abrir mão de participar. A minha comodidade, a minha liberdade não podem ser maiores do que o meu desejo de servir ao Senhor e servir a igreja através do meu trabalho. É básico. É básico. E assim, em algum momento, sabe o que acontece? A igreja entra em colapso. Porque os 6, 10 que sempre trabalham, uma hora eles jogam a toalha. E de alguma maneira a igreja é culpada disso. E assim, como essa é uma roda viciante. Porque as pessoas não trabalham mais porque elas foram massacradas no passado, e aí elas fazem parte daqueles que massacram no futuro. Você está entendendo? A gente, sem perceber, a gente maltrata o irmão. Quando eu tenho um trabalho, quando eu tenho um chamado e não uso ele de maneira efetiva. Quando pessoas têm que carregar o peso do meu trabalho. Aí a seara é imensa. Por isso que eu canso de falar, irmãos, nós somos guiados por dons. Nós queremos que a igreja trabalhe em cima daquilo que ela gosta de fazer, entendendo que o trabalho vai ser penoso, vai ser árduo, mas entendendo que você também tem o limite. E a gente precisa acordar para essa realidade. Porque senão, daqui a 5 anos, a gente vai ser mais uma igreja como tantas outras, de pessoas cansadas de trabalhar. Porque aqueles que chegaram animados foram massacrados pelo excesso de trabalho. Porque mais pessoas vão chegando. E mais pessoas precisam ser atendidas. A gente já falou sobre isso, né? Não era diferente a vida dos apóstolos. Os 12 estavam lá e eles falam: Senhor, manda essas pessoas embora, pelo amor de Deus. A gente não tem como dar comida para esse povo, a gente não tem como dar descanso para eles. E aí Jesus fala: ó, deem vocês mesmos de comer a eles. Continua nesse trabalho. Continua. Ah, Senhor, mas está demais. Como é que eu vou fazer isso? Jesus ensina. Rogue ao Senhor da seara, para que mande mais trabalhadores, para que desperte a igreja. E a igreja precisa acordar. Tem o outro lado também. Eu cansei, se eu pedisse para levantar, acho que um monte de gente ia levantar a mão aqui. Eu cansei de ouvir isso, assim. E às vezes você é tentado a pensar nisso também. Ah, pastor, a igreja está tão boa, vamos crescer mais não. Vamos deixar assim do jeito que está. Pô, vai atrapalhar se chegar mais um. Vai vir gente, a gente vai ter que cuidar. Deixa a gente do jeito que está. Aí a gente lembra do Monte da Transfiguração. Senhor, vamos fazer uma tenda aqui. Tá bom demais essa oração aqui. Não precisa de mais gente descer. Aquele povo lá querendo milagre, querendo cura, querendo pregação. Vamos ficar aqui mesmo, Senhor. Pedro fala para Jesus. Jesus fala: ó, vamos descer. Com a voz de Deus que vem do céu, ó. Esse é o meu filho. A ele eu ouvi. Nele eu tenho prazer. A gente precisa ser trabalhador, irmãos. E a fórmula que Jesus dá para a gente, ela alivia um pouco o nosso trabalho. Porque o que Jesus fala? Como que ele envia as pessoas para a obra? De 2 em 2. A gente precisa aprender a se associar. A gente precisa aprender a trazer pessoas, porque isso nos desafia quanto ao nosso individualismo, quanto ao nosso egoísmo, quanto ao nosso orgulho de achar que a gente pode fazer as coisas sozinhos ou achar que sabe tudo. A associação é uma regra básica da igreja. A gente precisa se associar às pessoas no nosso trabalho. A seara precisa ser atendida. É você que Deus está enviando ao mundo. E você não precisa ir sozinho. Você precisa encontrar o teu par. Ah não, já encontrei meu varão, já encontrei minha varoa.
Já falando de trabalho no ministério. Pode ser que um casal trabalhe muito bem junto, mas pode ser que em algum determinado trabalho eles tenham interesses diferentes, e isso é normal. E você precisa ter parceiros ao seu lado. Procure parceiros que te entendam, que te anime, que você possa animar. A gente está na contramão, irmãos. A gente precisa andar na contramão. Eu não vou procurar o local que simplesmente me faz bem. Eu não vou trabalhar no tipo de trabalho que só me agrada. Mas eu preciso entender que eu sou trabalhador. Isso requer de mim esforço, sacrifício, entrega. Eu tenho que parar, quebrar essa ideia de só receber, só receber. Eu tenho que dar. Senão eu não sou cristão. Eu preciso dar. Isso a gente está só nos 2 primeiros versos. Um dos trabalhos que a gente está começando aqui na igreja, ainda está bem incipiente, mas está caminhando, é o trabalho de pequeno grupo. E outro dia eu estava lendo um texto, eu fiquei assim, caramba, como coisas pequenas podem ser revolucionárias. Como coisas que a gente, às vezes, não dá muito valor, podem ter um grande impacto. A gente começou com um grupo de casais, ano passado, e esse ano a gente já está reestruturando e já temos 2 grupos que ainda estão nos acertos finais. Os casais que ainda estão fora podem entrar, há vagas. E o desejo é que a gente comece o grupo com outros tipos de pessoas, não só os casados, os solteiros, os encalhados, enfim, todo o restante, porque a ideia é que a gente viva a igreja em parceria. E eu fiquei pensando assim, caramba, quanto tempo eu tenho de igreja? Eu tenho 5? Eu tenho 10 anos de igreja? 15? 20? E qual foi o teu trabalho nesse tempo? Vou pedir para o Orivaldo botar uma imagem, só para você ver o quanto um trabalho simples pode render frutos que a gente não imagina. Imagina, pode parar aí, Orivaldo. Imagina se cada grupo, é o que a gente tem feito, ao longo de um ano, ele simplesmente dobrar. Não é difícil. Eu tenho um grupo, no outro ano eu vou ter 2. Aí sim, a gente vai começar a fazer a conta. Você imagina quanto isso vai render ao longo de 10 anos? Alguém chuta aí algum número? Chuta aí algum número. Quantas pessoas você acha que a gente vai poder agregar ao longo de 10 anos com um trabalho só de encontro nas casas, nos lares? O que vocês acham? 300 pessoas? Pô, ninguém vai se arriscar? 10 mil, 1000, vamos lá. Só uma conta rapidinha. Vai lá. Um grupo em um ano vira 2. Segundo ano vira 4. Terceiro ano 8. 4 anos 16. 5, 32. Já está aumentando. 6 anos 64. 7, 128. 8, 256. 9, 512. 10, 1024. Só que peraí. Isso é o número de grupos. Você pensar numa média de 10 pessoas por grupo, então os 2 acertaram, tá? 1.000 e 10.000, tá bom. 10.000 pessoas alcançadas em 10 anos. Só para a gente pensar, né? Qual a tua influência na igreja? Eu já fiz essa pergunta, mas como essa pergunta tem batido no meu coração? Se você amanhã sair da igreja, que falta você vai fazer? Se você não vem num domingo, isso não faz falta nenhuma à igreja? Repensa um pouco. Porque a gente pensa, não, fazer falta à igreja requer um sacrifício, um compromisso que vai roubar meu tempo, vai roubar a minha paz. Não necessariamente. Por que a gente não pode quebrar esse ciclo vicioso? Por que a gente não pode trabalhar na igreja com um compromisso de maneira prazerosa? Por que não pode? Por que eu não posso exercer um ministério na igreja e ter alegria nisso? Por que sempre na minha cabeça eu vou pensar, não vou dar aula na escola dominical porque eu não posso ir à praia num domingo, pô. Não vou porque, não vou ter tempo para arrumar minha casa. Não vou ter tempo para estudar.
E aí, assim, é um outro alerta. O que é o domingo para você? É outra pregação, né? Mas só falando rapidinho. Domingo tem que ser o dia do Senhor. Isso, eu já preguei aqui, vou voltar a pregar, mas domingo você precisa separar para descansar. Isso para a tua saúde mental. Isso para a tua saúde física. Isso para a tua saúde espiritual. Se você não tem um dia para parar, nos 7 dias de trabalho, acende esse alerta. Tem que ser o dia do Senhor. O dia para estar com Deus. Já que nos... não, aí você vai falar para mim, não, o dia do Senhor é todo dia. Mentira! Não é nada. A gente quando fala que o dia do Senhor é qualquer dia, no final, a grande verdade é que a gente não separa nenhum dia para Deus. Então a gente precisa separar um dia para servir ao Senhor, para honrar e para ter prazer no reino. Acho que eu nem vou pregar, mas tanta coisa que eu já falei que estava fora do script. Esses 2 versos já dizem coisa pra caramba pra gente. E já são desafio, irmãos. Deus está enviando a gente para um trabalho. Não é oba-oba, não é para qualquer um. Mas se a gente se unir, eu estou cansado assim de ouvir as pessoas falando, pô, como a igreja é legal, é diferente. Ela é diferente por alguma razão. Mas se a gente for igual às outras igrejas, no final a gente vai ser igual. Se eu sou um crente igual eu era na outra igreja, se eu sou um crente igual a tantos crentes que tem por aí, meia bomba, no final a igreja vai chegar nisso. Porque a igreja é a soma de vocês. Então a gente precisa quebrar o coração, para ele ser do Senhor. Eu preciso olhar a seara e falar, caramba, vamos lá, gente. A Casa Verde tem que ser aquilo que Deus está botando no meu sonho. Eu achei tão engraçado, a gente teve o evangelismo em novembro, aí veio uma menina toda animada, ela virou para mim, pô, a Casa Verde é só isso? Eu ouço tanto falar dessa Casa Verde, caramba, achei que era um igrejão cheio de gente, caramba, é só isso. Mas olha como o que o Senhor está fazendo só com um nome. Imagina o que Ele vai fazer com alguém dedicado. Se com um nome Ele pode fazer tanta coisa, gerar tantos sonhos, tantas impressões legais, o que Ele pode fazer se a sua vida se dedicar ao Senhor? Aí eu fico pensando, caramba, eu preciso ser fundamental para o reino, onde Deus me coloca. E aí eu tenho 2 pontos. Eu posso ser liderança, e a gente está cheio de jovens aqui, com ideias, com conhecimento, com estudo, para pensar novas coisas, para pensar novas maneiras, novos caminhos. Eu posso ser liderança e puxar pessoas que estão desanimadas, ou simplesmente eu posso ser aquele cara que está ali no apoio. Você pode virar para mim, pastor, eu não gosto de liderar ninguém, eu não tenho liderança, eu não sou muito esperto, eu não sou muito criativo. Mas um cara, uma pessoa que é pau para toda a obra, ele é fundamental também. Então não tem desculpa, seja você quem for, ou um grande líder, ou um grande ajudante, Deus pode te usar de tal maneira que o reino dele cresça através da tua vida. Agora, com certeza o que Deus não quer é que você seja mais um. Esses 70 foram enviados. E a gente não sabe o nome deles. Mas com certeza o trabalho que eles realizaram foi grande. No final, o Senhor vai falar, olha, ai de vocês, cidades que não ouvem esse chamado. Aí eu acho que é uma passagem legal. Tive que passar por um monte de coisa aqui, mas verso 13, alguém lê para mim bem alto. Não, capítulo 10, verso 13. 13. Pode não.
ai de ti, ele está falando das cidades que estão recebendo, que já receberam Jesus e te rejeitaram. Falaram, ó, porque se em Tiro e Sidom, o que é Tiro e Sidom? Aí você fica perdido, né? Você pode nem ter tanto conhecimento bíblico e pode não saber que essas são cidades citadas por profetas como Isaías e são símbolos do pecado, como anteriormente ele falou de Sodoma, que é mais famosa, mas você sabe que não é um lugar legal, né? Mesmo que você não tenha esse conhecimento bíblico, você fala, ó, Tiro e Sidom deve ser um lugar ruim. Porque está falando, ó, se lá tivessem operado os milagres que se fizeram aqui, eles não só teriam se convertido, mas estavam sentados no chão com pano de saco e cinzas. E aí você pensa, e agora? Com a internet? Se naquele tempo era tão difícil você conhecer a Bíblia, você ter alguém que te ensinasse, você estudar. Hoje você senta no computador, você pega o teu iPhone, ou seja, qual i que você pegar, cara, você tem acesso ao mundo, aos melhores pregadores, aos melhores sermões, aos melhores textos. Ah, eu gosto de um cara que seja engraçado, tem lá. Eu gosto de um cara que seja sério, tem lá. Eu gosto de um cara que seja profundo, tem lá. Eu gosto de um cara que seja rapidinho no que ele fala, tem lá. Você vai achar de tudo. Você visita as igrejas, tem milhares de tipos de igreja. E por que você não é um crente comprometido? Por que você não dá mais? Ai de ti. É o que Jesus fala. Ai de ti. Porque hoje a gente pode viver muito mais Deus do que há 40 anos atrás. E a gente não tem desculpa. A gente não tem desculpa. E ele vai falar, olha, se você rejeita essas coisas, está rejeitando Deus. É um alerta para a gente que rejeita o Senhor, mas é também ânimo. Se você está indo lá falar com as pessoas, saiba que você está indo para falar de Deus, e se estão te rejeitando, não é você que rejeitam. Rejeitam a Cristo, rejeitam ao próprio Deus. Sexta-feira, eu e a Jéssica, a gente foi conversar com um casal, né? O pai não era crente, eu achei interessante que eu comecei a conversar com ele, ele sabia que eu era pastor, ele falou, eu prefiro ficar flutuando nas várias crenças, porque aí eu consigo pensar, entender melhor o mundo. Aí eu comecei a questionar ele, eu falei, então você... Aí ele, eu acredito no homem, no humanismo, então você não acredita em Deus. Aí ele já ficou com medo, ele não assumiu. Mas ele continuou com questionamentos. No final eu falei assim, cara, você pode racionalizar tudo. Você pode ter um monte de questões. Mas no final, quando Deus vier até você, ou você acredita ou não. Quando você encontra Deus, todas essas questões, elas se tornam menores. E é isso. A gente vai falando. A gente não precisa se sentir rejeitado. Quando Deus chegar até o coração dessa pessoa, a colheita será feita. Vai. Você já é um dos trabalhadores, é o primeiro alerta que a gente tem. Eu tenho que ser um dos trabalhadores. E a minha oração fervorosa, porque Jesus fala, rogai. Ele não está falando ora de mansinho, de vez em quando, ele está falando roga, ora de maneira fervorosa, para que haja mais trabalhadores. Preciso que tenha mais gente trabalhando no retiro, porque é desumano com eles. Eu preciso que tenha mais gente trabalhando com as crianças, mais gente pensando o louvor, mais gente pensando a parte de educação. Eu preciso de mais gente no evangelismo. E cadê essas pessoas? Em parte elas já estão aqui. Em parte, elas precisam ser chamadas por Deus. E é nosso dever clamar, rogar, para que o Senhor traga essas pessoas. No final, fica uma certeza. A seara é grande. Embora isso possa assustar a gente, eu quando olho cadeiras vazias, eu tenho certeza que ainda existem pessoas lá fora a serem convidadas. Eu tenho certeza que ainda existem parentes a serem chamados por Deus. Eu tenho certeza que ainda existem vizinhos, amigos, que vão estar aqui, porque a seara é grande. E cada dia da minha vida o Senhor vai colocar um fruto à minha frente.
Porque eu sou um trabalhador. E esse deve ser o nosso pensamento. A seara é grande. Deus não se limita às circunstâncias desse tempo. Ele não se limita às minhas impossibilidades. Ele já está me usando para colher e para que o seu reino aconteça. When the spring light falls into winter night, hold on, our summer isn't gone. And to think